Boa noite. Amém. Graça e paz a todos. Para mim é sempre um prazer muito grande estar aqui. Pastor Simon, pastora Mina, são pessoas muito especiais, certo? Eu fico muito feliz com as conexões que Deus tem me dado, com os relacionamentos que Deus tem me dado. E estou aqui para falar de uma das coisas que mais tenho falado nos últimos tempos: família, relacionamento, desafios, maturidade, habilidade de gerenciar frustrações, capacidade, certo? De entender que nem sempre as coisas vão acontecer como você espera e como você se comporta quando as coisas não saem da forma que você imaginou que elas sairiam. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre conexões, sobre relacionamentos. Eu aprendi, e já vou ler o texto. Essa tem sido a mensagem que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias para ministrar, e por onde eu tenho passado, em alguns lugares eu tenho falado sobre isso. A família é uma das instituições mais atacadas. Aliás, as instituições que trabalham com formação de relacionamentos são as instituições que têm sido extremamente atacadas, alvejadas pelo mal. A família, a igreja e o nosso sistema ou instituição educacional. Porque todas elas estabelecem matrizes, bases. E se nós conseguimos deformar matrizes, nós vamos deformar tudo aquilo que vem após. Quando nós deformamos um lar, quando se desequilibra um lar, quando remove o amor, o respeito, as responsabilidades com as pessoas que serão formadas neste lar ou com o ambiente, quem chegar nesse lar crescerá provavelmente deformado. Se houver uma deformação no sistema de ensino, aliás, a coisa é tão séria que hoje a palavra precoce praticamente não existe mais. Quando eu era garoto, nós íamos para a escola com 6, 7 anos de idade, porque era o tempo da criança ir para a escola. Ou seja, durante 5, 6 anos, nossos referenciais básicos, as informações que iriam estabelecer sobre nós matrizes comparativas, para quando chegássemos lá fora, elas seriam massificadas, intensificadas com os referenciais familiares. Nossos referenciais eram tios, avós, primos, irmãos, pais, e um grupo bem seleto. Eu lembro quando eu era garoto, que quando eu chegava na casa de um amigo para chamá-lo para sair, a mãe ou o pai deste amigo falava comigo assim: entra, meu filho. E eu sem graça. E quando eu entrava, eles diziam assim: você é filho de quem? Tu mora onde? Sem saber, aquilo era uma investigação. Que o pai queria saber, ou a mãe, com quem o filho estava. Quem foi criado nesse sistema aqui? Levante a mão. Olha aí. Provavelmente você tem mais de 40. Descobri sua idade numa pergunta só. Sim. Hoje uma criança sai para estudar com quantos anos? Meses. Quando ela chega a receber os princípios e os valores de amigos da escola, dos professores, dos referenciais, o que é que ela tem para combater tudo isso? Nada. Ela não recebeu nada em casa, ela não tem matriz, ela não tem material de comparação. Então tiraram as crianças, certo? E ainda botaram todo mundo nesse sistema frenético, onde temos que trabalhar para ganhar tesouro e não se sabe para quem vai deixar o tesouro. Porque trabalha tanto para ganhar
e vai lá ganhar quando chega aqui para deixar, cadê? O menino está na droga, está na bagunça, virou bandido. Aí vai fazer uma doação para uma casa de cachorro. O assunto é sério. Vamos lá agora para a escola, né? Deformando a escola, os valores. 2013, chegou nos colégios públicos uma cartilha direcionada ao público a partir de 6 anos. Quantos anos? Quantos anos? Isso, de 6 a 12 anos. A cartilha estava assim o conteúdo. O que é transar? Como se transa? O que se sente quando se transa? Eu queria, e me permita aqui até expressar você, sem ninguém criar nenhuma retaliação sobre o seu posicionamento. Quem acha que uma menina de 6, 7 anos, um menino, seu neto, seu filho, seu irmão, seu sobrinho, tem capacidade de entender todas essas informações e você é a favor da distribuição dessa cartilha? Por gentileza, levante a mão, só para me saber a sua opinião. Levante a mão, quem é a favor? Pois é. Então eu pergunto, se ninguém é a favor, como é que o MEC distribuiu isso? Deformar a turminha. Entendeu? Sistema de educação corrompido. Olha só, a família vai nos dar base de relacionamentos. O que nós vamos aprender na escola, base de relacionamento. E a igreja, as lutas, os escândalos que as igrejas têm sofrido, líderes caindo, comportamentos incorretos. Qual é o propósito? Tirar a credibilidade da igreja de estabelecer relacionamento entre pessoas e Deus, deformando as matrizes. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje, certo? Existem 3 níveis de relacionamento para você se dar bem na vida. Primeiro, interpessoal. Normalmente é a família que te ensina. Se você tiver problema nessa formação, vai ter problema com os demais. Interpessoal, ou como eu me relaciono com os outros. Ou seja, você chega na família, é sua mãe, seu pai, você vai olhando como seu pai trata sua mãe. Você não fala nada. E nós, na nossa época, menos falávamos. Sim, se nós respondêssemos os responsáveis do jeito que eu vejo as crianças falando hoje, você pode ter certeza que isso aqui que estava na boca nossa era tudo artificial. Porque arrancava tudo com um murro só. E não tinha lei para processar pai que arrancava dente de finão. Você está rindo? Primeira vara da infância e juventude que eu conheci era de goiaba e era desse tamanho assim, ó. Eu estou falando sério. Como você se relaciona com os outros? Essa é a primeira base de relacionamento que o indivíduo recebe. Se deformar essa base, vamos ter sérios problemas. Por quê? Porque o segundo relacionamento é como eu me relaciono comigo mesmo. E isso está totalmente ligado ao primeiro tipo de relacionamento que eu tive. Deixa eu te dar uma base bíblica para solidificar, ainda que eu vá usar o texto mais à frente. Olha o que o salmista diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus, unja a minha cabeça até que o meu cálice. O salmista está dizendo o quê? Me dá controle, domínio, para viver com quem se senta comigo à mesa. Segundo Jesus, quem se sentaria conosco à mesa e seria nossos inimigos seria quem? Os parentes. Entendeu, né? Pois é, você tem que ter sabedoria. Seu cálice tem que ser cheio, porque se está ao redor da mesa, não sei se você já teve nessa situação, onde você está na mesa e alguém entorna o copo. O que acontece com quem está ao redor? Moia ele.
Não moia? Quem já foi moiado assim por um desastrado que entornou? Pois é isso que o texto está dizendo. Os inimigos vão ser moiados pelo seu transbordar. Olha que coisa fantástica. Deus começa em você e chega neles. Mas para isso você vai ter que aprender a lidar. Relacionamento intrapessoal, como você se relaciona consigo mesmo. O salmista conversando com ele, fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Ele está falando com quem? Com ele mesmo. A alma. Às vezes você tem que falar assim com você mesmo, com o seu olho. Olha para onde você olha, miserável. Mão, olha onde você quer passar, miserável. Língua. Não, olha o que você vai falar. Se você às vezes tem uma conversa franca com você mesmo, cala a boca, miserável. Fica quieto, sua praga. Comunicação intrapessoal. E comunicação divina. Como você se relaciona com Deus. Se você aprender a lidar com as pessoas, com você mesmo e com Deus, você encontrou o caminho para ser feliz. Isso aí. Então vou te dar essa direção hoje no Salmo 1, porque nada melhor do que começar do começo. Abra sua Bíblia. Isso é profético. E uma revelação sensacional. Começar do começo. Salmo 1. Daí, você me ajuda? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos, nem se detém no caminho, e nem se assenta à roda dos, antes tem seu prazer na lei e na sua lei medita de dia. Feche os seus olhos agora, feche sua Bíblia não. Senhor, continua falando conosco, até aquilo que nós nem viemos muito a fim de ouvir, mas nós estamos precisando. Usa-me como um canal de bênção. Você usou a mula, pode me usar. Então, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso, presta atenção. Porque o salmista, nesses 2 versículos, vai nos dar uma direção fantástica sobre relacionamento. Ele começa dizendo o que nós deveríamos fazer. E o primeiro é: não andar segundo o conselho dos... A primeira coisa que o salmista diz, conselhos. O que é conselhos? Ou o que são conselhos? Conselhos são influências, são informações que vai formatar em nós comportamentos. Ok? Nós temos que prestar a atenção em quem nos influencia. Ok? Quem nos aconselha. E conselhos nem sempre são verbais. Não. Imagens muitas vezes expostas em sequências. Tem propósito de informar comportamento ou opiniões. Certo? Às vezes somos aconselhados por mensagens subliminares. Influências que muitas vezes vão chegando de forma sorrateira. Por isso, você tem que saber quem você lê. Entende? Quem você ouve. Quem você admira. Porque isso traz sobre a sua vida conselhos, informações. Se você admira uma pessoa errada, seja ela do mundo gospel ou do secular, você quer uma pessoa fantástica como foi Ayrton Senna? Admirar uma pessoa dessa é algo sensacional. Mas tem uma série de gente que eu também não vou usar negativo, que eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas você sabe, tem uns troços aí, que se você falar, pastor, eu admiro fulano, eu já penso logo assim, sério? Deus te abençoe. Pode ficar agora, não anda comigo não. Como é que vai andar comigo admirando umas pragas dessa? Não tem como. Quem te aconselha? Quem te inspira? O que o salmista está dizendo é: cuidado com quem lhe oferece conselhos, cuidado com quem lhe oferece referência, com quem acaba formando em você opiniões.
Eu já brinquei com isso aqui. Imagine se eu falasse para você assim: fui sacar 10 mil reais, 1h da tarde no banco. Você acredita que eu saí do banco e o ladrão me roubou? Seja franco. O que você pensaria se isso fosse verdade, tivesse acontecido? Eu tivesse aqui, poxa, gente, precisando aí de uma oferta para cobrir um roubo que tive essa semana. Fui sacar 10 mil e o ladrão me roubou 1h da tarde. Provavelmente você vai pensar: pô, pastor, não dá para andar com esse dinheiro esse horário. O senhor é doido. Isso é burrice. O que isso indica? Que eu que fui sacar estou errado. Certo é o ladrão que me roubou. Não, porque se eu não tenho direito de sacar o dinheiro porque o coitado do ladrão vai ser tentado para me roubar, o ladrão é que está certo e o jumento aqui é que está errado. Se eu falasse assim: menino, fui caminhar aí na orla com meu iPhone X, sabe, escutando uma música, só a praga daquele iPhone custa quase 400 reais. O ladrão veio, era 11h da noite, me enquadrou e fala: passa o iPhone X. O que você ia pensar? Pô, pastor, de novo? Andar 11h da noite com o iPhone X, o senhor está pedindo? Porque 11h é o horário do coitado do ladrão trabalhar. E a gente não pode ter nada porque certo é o ladrão. O que é isso? Isso é conselho que fomos recebendo ao longo do tempo. A violência cresceu, as coisas se expandiram, que os valores se invertem. E nós pensamos aquilo que não queremos pensar, mas alguém nos forçou a pensar sem sentir. Nós estamos quase The Walking Dead. O zumbi. Você acha que você está rindo de mim? Você está rindo de você mesmo, não é verdade? Então, cuidado com quem te aconselha, com quem te influi, hein? Isso. Segundo, deixa eu inverter aqui o salmista e dizer: não se assenta à roda dos... Isso. O que é se assentar à roda dos escarnecedores? O primeiro é receber influência. O segundo é estabelecer convivência. Selecione quem convive contigo. Sua patota, seus grupos do WhatsApp. Isso que manda aquelas imagens para você. Isso, você sabe o que eu estou falando, que eu não preciso falar, porque Deus está falando contigo. Acabar, talvez você venha nesse culto para acabar hoje seu namoro, esse relacionamento. Está tirando a senhora da presença de Deus e está levando para a presença do menino. Entendeu o que eu estou falando? Que eu também não posso ser muito claro, que nós estamos com a linha aberta. Mas você sabe o que eu estou falando. Quem é que anda contigo, rapaz? Seu grupo. Quem faz parte do seu ciclo de amizade? Nós tínhamos um ditado popular antigo que dizia assim, é a mesma coisa que o salmista está dizendo: diga-me com quem andas, e eu lhe direi. Isso aí. Me apresenta a seus amigos, que eu sou capaz de fazer uma avaliação de quem você é. Então estabeleça sua convivência, seus relacionamentos, suas amizades. Por quê? Porque elas estarão estabelecidas pelas suas influências. Você vai começar a se misturar com quem te influencia. E quando você fizer isso, a terceira etapa, ela vai se cumprir na sua vida. Primeiro, influência. Depois, convivência. Terceiro, não se detém no caminho dos pecadores. O que é isso, pastor? Agora, se deter no caminho, tomar como prática, estabelecer um estilo de vida. Se você foi influenciado por quem não devia, começou a andar com quem não devia e começou a fazer o que não, de uma forma normal, comum. É isso que o salmista está falando. Então o que ele está querendo dizer? Estabeleça bem suas conexões. Veja com quem você vai. Sabe o que é estranho? Eu vejo algumas pessoas falar assim: pastor, lá na faculdade, só eu sou cristão.
Diga-me aqui agora, por favor, levante as mãos, quem aqui está fazendo faculdade? Levante a mão. Todos que estão cursando. Olha só, pode baixar a mão. Provavelmente alguns de vocês estudam na mesma faculdade. O que é que falta? Conexões. O que você tinha que chegar numa sala de aula e fazer uma pesquisa sorrateira. Quem aqui é? Aquele ali tem cara. O outro não, aquele ali é o Satanás purinho. Isso aqui não dá não. E aquela ali pela roupa é a pombagira, maluco. Sangue de Jesus tem poder, né? Tu identifica e faz uma coalizão. Porque é isso que os inimigos fazem. Eles se identificam, procuram, eles estabelecem uma conexão. E quando você vê, eles estão agripados, eles estão ali em ponto de defesa. Na verdade, pronto para caminhar, bem estabelecido. E os crentes estão tudo divididos. Você é onde? Você dá a missão. Missão. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou batista. Eu sou isso aí, eu sou isso aí. Se você chegar lá e descobrir na sua classe quem pensa como você, o nível de influência cresce. Ele começa a estabelecer um nível de convivência. Já ele está estabelecendo um comportamento quando um professor daquele maluco de filosofia já levanta 10 do... Que isso? Prendemos Jesus, formar quadrilha. O endemoniado gadareno ameaçou Jesus. Lembra quando Jesus foi libertar? O que o demônio falou? Nós somos uma legião, quadrilha por quadrilha, a minha maior. O senhor só tem 12 elementos. Jesus falou, eu não quero saber a quantidade que está nele. Eu e a minha patotinha somos mais fortes. Isso. Pode sair agora e entra nos porquinhos, se lasca e vaza, maluco. Não. Influência, menino. Com quem tu anda? Se tu só anda com macaco, não estranhe. Se você só anda com quem come banana, não estranhe se só tiver macaco andando do teu lado. Amplie sua visão. Está na hora das pessoas estabelecerem relacionamentos para formarem opinião, para estabelecer, certo, território, é isso. Ah, pastor, mas é difícil lidar com gente, porque você não sabe solucionar. Chega na igreja, por exemplo, quero saber quem é confiável. Olha só, que dica para você se relacionar. Pega 10 segredos diferentes, conta para 10 pessoas diferentes, um só. Para esse você conta um, para esse aqui você conta outro, para esse você conta outro. Só para ela, não conta para mais ninguém. E solta a pessoa. Com aquela frase que aguça o fofoqueiro. Não conta para ninguém. Jesus fazia isso, curava os outros. E falava, fala não. O que ele queria, o cara ficava doido. Agora, fala alguma coisa para alguém, diz, meu irmão, eu não estou aqui para guardar segredo. Fala para quem tu quiser, que eu não estou nem aí. Sabe o que essa pessoa fala? Não sou fofoqueiro. Ficar contando para os outros. Aí você conta um para cada uma, solta as 10 e vê qual que vaza. Aquele ali vazou. Quem contou? Foi ele, porque eu só falei para ele. Então você já elimina. Isso aqui não dá para confiar, não. Você não seleciona, abre seu coração para todo mundo. Basta ser amigo do outro que já tem base para ser seu. Para entrar na tua vida tem que passar nos seus critérios, nos seus crivos. Tem que comer pelo menos meio saco de sal contigo. É ou não é? Porque se você andar com gente ruim, dá ruim para tu. Lembra do profeta Isaías no capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam e clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até a mim, está dizendo na mão, você sabe ler, depois você lê no capítulo 6, que está tudo lá, olha para mim, aqui, agora, olha para mim, olha para mim. Olha o que o profeta, quem foi que disse esse texto? O profeta? Olha o que o profeta falou, eu sou um homem de lábios, por quê? Porque comecei a andar com gente que tinha impuros. Isso aí.
Você tem que saber com quem você anda, porque o Isaías está falando, não anda com quem não deve. Porque olha o que aconteceu comigo. O profeta com lábio impuro. Porque eu estava andando numa patotinha. Aí o que ele falou? Aí um serafim, um anjo voou, aí tocou na minha linguinha, que estava ruim, que eu estava falando besteira, o lábio impuro, aí falou comigo assim, a tua iniquidade foi apagada, o teu pecado foi? Isso, agora você vai, maluco. Isso aí. Aí olha o que Deus falou. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa é uma das conversas mais sem pé e sem cabeça. Que só está os dois. E Deus fala, quem enviarei, hein, gente? Quem há de ir por nós? Aí Isaías olhou e falou, eis-me aqui. Ô maluco, tu é o... Agora, o anjo toca nele e Deus já diz logo para ele, para você fazer o que eu quero, não dá para voltar a andar com aquela turma que estava. Eu te tirei de gente que tem meio de lábios impuros e purifiquei seus. Se você voltar para lá, já você está com lábios impuros de novo. Você entende isso? Pergunta quem está do seu lado assim, Deus está falando com você? Isso. Tem gente que nem pergunta. Está falando, mas não quero nem falar que está falando, porque mandou largar meu namorado, minha namorada. É isso que Deus está falando comigo, não é de hoje. Aí eu venho aqui querendo rir. Esse cara manda eu largar o Ronaldo de novo. O Patrícia, sai fora, rapaz. Isso é para quem é solteiro, porque para quem é casado, ele está vivendo uma crise, não é para largar, não. É assim, hashtag chupa essa manga. É na verdade. Queria que eu mandasse você lá. Eu nem tenho culpa que você casou. Escute aqui. Gente certa, resultados certos. Gente errada, resultados. Isso, você tem que andar com gente que abre porta. Gente certa. Jesus chega na casa do Jairo. A menina do Jairo está morta. Jesus quer entrar no quarto onde a menina está. Pensa se Jesus falasse assim, vamos entrar ali comigo, Judas, anda aqui comigo. E você também, Tomé. Pensa. Lá dentro, o Jairo falando assim, Tomé, minha garotinha morreu lá. Tomé ia falar, morreu mesmo, mano. Morreu mesmo, entendeu? E é assim mesmo. Por isso que eu não acredito, duvido das coisas. Porque era para a gente ter chegado aqui mais cedo, mas ele curou aquela maluca que estava sangrando. E porque as coisas sempre acontecem na vida dos outros, e dos outros não acontece, porque Deus tem panela. E o Judas? Judas, minha menina, morreu. Morreu, né? Isso aí, cara, estou falando para os caras. Quando eu traí, ninguém reclama. Agora ele pegou o Pedro e o João. Por quê? Porque ele levou a pessoa certa para lá, para dentro daquela casa. Porque pensa se o Jairo fala para Pedro, Pedro, minha garotinha morreu. O que Pedro ia falar? Cala a boca, Jairo. Cala a boca que você não... Se você vê o pelado que ele curou lá do outro lado, assim, que libertou uns demônios, eu estou cansado. Ele falou, cala a boca, vento. O vento calou a boca. Já essa garotinha tua vai estar andando. Fica quietinho que você vai ver só, miserável. Você tem que andar com gente certa. Eu imagino Jesus curou ou ressuscitou a menina. Pensa, os caras saindo daquele quarto com Jesus, com a menina ressuscitada, os discípulos na frente, ó. Atrás Jesus. Logo atrás o Jairo com a garotinha, e eu imagino ele fazendo assim na cabeça da garotinha. Que susto que você me deu, menina, quase que você morreu. Gente certa. Preste atenção como é que é importante andar com gente certa. Herodes manda prender alguns. Atos 12. Mata Tiago a fio da espada e manda prender a Pedro com o intuito de julgá-lo e executá-lo. Enquanto Pedro está preso, 16 homens fazem a guarda de Pedro, fora os 2 que estão algemados com ele, dormindo. Certo?
O texto diz que na casa de Maria, mãe de João Marco, tem uma turma que é amigo, que é fechamento, que anda com Pedro. E esse pessoal não tem arma, não está tentando invadir o presídio para assaltar Pedro. Entendeu? Não era o negócio aí do Curitiba. Escute só. Olha só que coisa legal. Lá na casa de João Marco tem um povo que não tem armas, mas que são amigos de Pedro. Eles não podem soltá-lo pelas forças humanas, mas eles podem dobrar o joelho e interceder por Pedro. Tu tem que deixar andar contigo ou andar perto de quem conhece os céus através do clamor. Porque tem coisas que ninguém vai poder fazer pelo teu casamento, mas um joelho dobrado orando da madrugada pode mudar a história do seu marido, do seu filho, da sua família, dos seus negócios, da sua finança. Você tem que andar com gente que conhece Deus. A turma está lá orando, porque orando. Aí, menino, Deus mandou um anjo lá na prisão. Um só, nem precisa de dois, para não ter fogo, amigo. O anjo foi lá, entrou na prisão. O Pedro estava dormindo, ele tocou no Pedro, as algemas já abriu. O anjo falou: acorda aí, Pedro. Bota a sandalinha, filho, e a capinha. E vamos embora aqui. Abre as corpas. Está solto, está solto. O Pedro achou que estava sonhando, mas foi atrás do anjo. Até aí tudo bem que os caras deviam estar dormindo, né? Com um sistema de segurança tão forte, jamais imaginaria que Pedro fugiria. Mas aí chegou diante do obstáculo, a porta do presídio. Menino, tu acredita que a porta se fez, automatizou? O Pedro passou. Alguns metros à frente, o anjo rapou fora. E o Pedro olhou e falou: caraca, estou solto. Caramba. Saiu correndo para a casa de Maria, mãe de João Marco, onde a turma estava orando. Chegou lá: pasme você. O cara não bate na porta? Vai entrar que a porta está fechada? Acabou de fugir do presídio, que a porta abriu sozinha. E bate na... Olha que fantástico. A porta do presídio abriu para Pedro, sim ou não? Sim, sim ou não? Não. A porta do presídio abriu para o anjo. Porque se você andar com a pessoa certa, as portas se abrem para você. O problema é que você está andando com a pessoa errada. A porta não abriu para Pedro, ela abriu como Pedro está bem acompanhado. Se você anda bem acompanhado, as portas se abrem. Você tem que achar a pessoa certa, porque a pessoa certa enviada por Deus, ela muda a história da sua empresa, ela muda a história dos seus filhos, ela muda a história da sua vida. Entendeu? Você está pensando que você precisa de dinheiro, você não precisa de dinheiro, você precisa da pessoa certa. É assim que funciona. Agora você anda com quem não deve. Você quer ver? O filho do Salomão. O pai morre e tem duas portas diante dele: dos sábios, anciãos, e da sua patotinha, os amigos. Ele escuta quem? Os amigos. O que aconteceu? O reino dele dividiu. Gente, errada. Abriram portas para caos. Vamos lá, Saul é o rei. Recebe a instrução de Deus através de Samuel de que deve destruir todos os amalequitas. Ele sai de casa para isso. Quando Samuel chega a Saul depois da situação, o que Saul diz? Eu fiz conforme o determinado. Samuel disse: mas que balido de ovelhas é esse que eu ouço? Que mugido. Ele disse: não, sabe o que é? Deixa eu explicar uma coisa a você, Samuel. O povo resolveu separar o melhor. Que povo, meu irmão? Tu é o rei. Se Deus mandou você fazer isso, faça. Mas sabe qual é o problema? É que nós às vezes achamos que resultado determina a aceitação. Cuidado com isso. Nem sempre dar certo significa que Deus está no negócio. Você lembra quando Moisés recebeu a ordem de Deus? Vai lá e fere a rocha porque vai sair água, lembra? Ele feriu a rocha e saiu água, sim ou não? Sim. Tempos depois, o povo tem sede de novo. Deus disse a Moisés: Moisés, vai lá e fale a rocha. Ele foi lá e feriu de novo. Saiu água, sim ou não?
Sim, o povo bebeu água. O resultado foi bom. Deus tira Moisés do grupo e põe no privado e diz: Moisés, chega aí na parada. Não mandei tu falar, por que tu tocou? Não era para ter tocado, maluco. Agora tu se lascou. Mas o resultado foi bom. Querido, eu já vi muita gente com resultado positivo longe de Deus. Não meça a intimidade das pessoas por resultado somente. Tem que ter vida com Deus, tem que ter obediência a Deus. Ande com gente certa. Porque se você andar com a pessoa certa, as coisas ficam mais fáceis. Isso. Vamos pegar aqui, quer ver? Andar com a pessoa certa. Olha que legal. A menina na casa do Naamã. Naamã faz uma investida contra Israel e leva uma garotinha para trabalhar na casa dele. Naamã é leproso, mas a menina começa a influenciar a mulher de Naamã. Influência, lembra Salmo 1? Influência. A menina começa a falar: ó, lá de onde eu venho tem um profeta que pode curar o patrão. A menina começa. A menina começa a conviver na casa do Naamã. A mulher do Naamã está vendo a menina orando, a menina trabalhando, a menina assim, a menina está estabelecendo um relacionamento. Isso faz com que Naamã saia de Damasco e vá até Samaria, e lá fique curado, e peça a Eliseu: me deixa levar um pouco de terra, que eu vou construir um local de adoração ao Deus que eu conheci aqui. O que acontece? Influência que passou para convivência, que acabou culminando em estilo de vida. Você consegue entender isso? Nós temos que estabelecer isso na nossa vida. Quem são os seus amigos? Com quem você anda? Tem que ser gente que aproxima você de Deus e não que te afasta de Deus. Vamos pegar Neemias. Quem era o cara? O cara era um copeiro. Que é o quê? Que quer reconstruir os muros? Mas que ele é um copeiro? Mas ele é o copeiro do rei. Ele está conectado. Ele tem boas conexões, então ele recebe a oportunidade de ir até o rei, debaixo de oração, é verdade, mas ele diz: olha, eu queria ir lá porque a minha cidade está assolada, meus irmãos, mas para ir lá eu preciso cartas para passar pelas estradas, eu preciso de autorização para recolher a madeira. O que ele está usando? Suas conexões, seus relacionamentos. Você consegue entender isso? Vamos lá, pega um centurião. O centurião, ele tem um filho ou um criado que está doente, é verdade. E ele sabe que ninguém pode fazer nada a não ser Jesus, mas ele não tem conexão com Jesus. O que ele fez? Usou quem tinha. Chamou homens que ele conhecia e que conhecia Jesus e disse aos homens: vê se Jesus pode resolver meu problema. Os homens foram até Jesus e disse: tem um centurião que nos respeita, que nos admira e que até construiu uma sinagoga para nós, e ele está com um problema lá na casa dele. Será que o senhor podia ir lá? Jesus disse: é lógico que eu vou. E o menino ficou curado. Através de quê? De relacionamentos. E pior, pessoas que não sabem se relacionar, inevitavelmente vão caminhar por uma postura de vida que tem tudo contra o Evangelho, que é o isolamento. Pessoas que se frustraram, porque eu fico louco com o posicionamento de pessoas na hora de estabelecer suas conexões. Você quer ver? Você chamou seu primo para ir durante o Natal na sua casa. Ele foi lá, encheu a cara de manguaça, ou fez uma fofocaiada danada, quis brigar, arrumou uma bagunça toda. Acabou com o seu Natal. Adeus, ano velho, feliz. Lá na frente, 12 meses depois, quem é que vem de novo? O Natal. Aí quem você chama? O problemático. Aí o problemático vem de novo, arruma outra confusão, outro furdunço, outro. Acabou com o seu Natal. Aí, adeus, ano velho.
Vem outro Natal. O que você faz? Eu sou cristão. Não, tu é burro. Tu é burro. Tu não é só cristão. Você é um jumento. Porque você sabe que o cara não mudou o comportamento. Então vai orar por ele 12 meses, vai chamar ele para a igreja, vai expulsar os gadarenos desse cara, vai fazer tudo. E aí quando ele tiver... Mas não. Aí acontece isso uma vez com a pessoa, 2 vezes com a pessoa, 3 vezes. Ela se decepciona com um relacionamento aqui, com outro aqui, com outro acolá. Sabe o que ela vai dizer? Eu não ajudo mais ninguém, eu não faço mais nada para ninguém, eu não quero viver mais com ninguém. Acabou o culto, eu vou embora, porque só tem fofoqueiro, e porque você briga, porque eu vivi. Então vai ser monge. Vai para as montanhas do Tibete, bota uma cueca, senta lá e mentaliza. Porque para ser cristão vai ter que andar com gente. Eu já falei isso aqui. A Bíblia diz que nós somos um corpo. E quando ela chama corpo, é corpo de corpo. Corpo, conectado, interdependente. Não dá para viver isolado. Corta o seu dedo do corpo. E vai ver onde ele fica. Sozinho. Vai ficar branquinho. Por descer. A larvinha. Se lascou. E os outros que estão no corpo? Está tudo maneiro. Que é corpo, meu filho. Que corpo interdependente. Você quer ver o que seu dedo tem a ver com o seu olho? Nada. O que seu olho tem a ver com o seu dedo? Nada. Enfia um espinho no dedo e vê quem corre para lá desesperado. O olho poderia falar: o problema é seu, ninguém mandou se meter com o espinho, dane-se. Só que o espinho aqui, sai água aqui, é uma verdade. E também é reciprocidade, você quer ver? Cai um cisco no olho, quem é que corre para lá desesperado? O dedo. Pega um ônibus aí, na terceira ponte, naquele horário do rush, tudo parado, você vindo de Vitória para cá. No meio daquela ponte, 1h30 no engarrafamento. O que as suas pernas falam para o seu traseiro? Cara, não estou aguentando mais, mano. Encosta um pouquinho. Reveza assim, então, sim. Que eu estou dormente aqui. Senta aí, miserável. Está falando com quem? Com o seu traseiro. Senta traseiro, para eu ficar relaxada. Vai fazer uma viagem longa, essa que nós fizemos hoje, depois de 3, 4 horas. O traseiro começa a formigar e falar com a perna. Lembra aquele dia que eu sentei? Fique em pé aí hoje, cara, que eu não estou aguentando. Já está formigando aqui o negócio aqui, olha. Só que quem não sabe determinar relacionamento fica frustrado. E sabe o que é mais legal? Todo mundo pode se frustrar, menos os pastores. Nós temos que conviver, tem que ser forte, valente. É que nós não podemos, mas tem a velório, que às vezes nós dá vontade de orar, né? Senhor, o Senhor acertou direitinho, Pai. Isso é um livramento assim do céu. Olha como é que fica triste quando fala. Querido, deixa eu te falar, gente complicada tem em todo lugar, meu irmão. Às vezes eu trabalho com família e vem alguns falar comigo assim: pastor, vida a 2 é muito difícil. Aí eu falo: então viver com sogra é fácil. Criar filho é fácil. Viver com gente é difícil. É assim que funciona. E para isso nós temos o Espírito Santo de Deus. Para aprendermos a nos relacionar, suportai-vos uns aos outros. Tem troço ruim? Tem. Mas talvez você é imã de coisa ruim. Esse dia uma moça falou assim: pastor, eu só atraio o homem, não dou sorte no amor, só atraio o homem duro. Não, você não está entendendo, filha. Você só escolhe homem sem dinheiro, porque você é insegura e quer ter um potencial financeiro maior que o dele, para se sentir dominante. Quando você se depara com um homem que é bem resolvido, que é autossuficiente, você tem medo de se relacionar com ele, porque você não vai conseguir dominá-lo. E ela me olhou, como quem olha assim, era isso, mas eu não queria que ninguém descobrisse.
Então, se você é casado, querido, azar o seu. Você não merecia, esse homem merecia? Pois é. Não merecia, porque foi outra pessoa que escolheu para você, não foi? Na hora do casamento, sua mãe entrou e falou sim. Ou a senhora estava possuída? Não. Sabe o que é o desafio? Hoje eu falo muito isso. As pessoas não se casaram com a pessoa errada. Elas agem de forma errada ao lado da pessoa. Isso. Eu uso um exemplo que eu gosto muito, que é o do fogo, da boa intenção. Olha só que legal. A mulher, ela estava mexendo nas coisas, o vidro de álcool caiu no chão e rachou. Ela é uma mulher assim, dedicada, sabe? Não gosta de desperdício. O que ela fez? Apanhou rapidamente a garrafa de álcool, apanhou uma garrafa de Coca-Cola e botou o álcool na garrafa de Coca-Cola. Evitar o desperdício, botou ele lá no cantinho, guardadinho. Boa intenção, sim ou não? Claro. 2 semanas depois, o marido estava vendo um jogo, fumando, o cigarro caiu no sofá. De repente, começou a pegar fogo. O que ele vê? Uma garrafa de Coca-Cola com água. Porque o que é um líquido incolor numa garrafa de Coca-Cola num canto? Água. O fogo está pegando aqui, o cara já se imagina. Bombeiro, pega lá a água, a tampa, ele cheira? Claro que não, o fogo está pegando. Então ele mira, esguicha. Quando ele esguicha, explodiu. Ele está todo chamuscado, a cabeça dele só pensa: eu estou rico, descobri a combustão da água. Agora eu enriquei. E ele está confuso com a explosão. Chamuscado, a garrafa de Coca-Cola meio queimada. Quem entra na sala? A mulher. E vê aquela cena. O que ela fala? Seu burro! Isso era! E ele pensa: quem foi a jumenta? Deixa eu te falar. A intenção de guardar o álcool foi boa? A intenção de apagar o fogo foi boa? Deu certo? Quantas coisas assim já aconteceram no seu relacionamento? Você tentar falar um negócio para o seu marido para resolver. Incendiou a floresta amazônica toda naquela noite. Queimou, foi tudo. Gente sem habilidade. Pessoas sem habilidade. Sabe? Eu lembro de uma historinha, eu não vou lembrar dos detalhes, mas só para você entender como é comunicação. Ia ter um show de uma banda numa cidade, e naquela cidade nasceu uma criança, mas apenas uma criança feia. Criança feia, que a enfermeira estava sozinha e falou: rapaz, isso parece filho do capeta. Aí vinha passando uma pessoa na porta, escutou aquilo, chegou ali na frente e falou: menino, eu vi ali falando que o menino que nasceu é filho do diabo. Aí o outro falou assim: vai ter um show aqui na cidade, né? A outra, sabe o que falou? Menino, filho do diabo, nasceu ali e falou que vocês vão ver no show que vai acontecer. Ninguém foi no show. Foi um fracasso. Você pensa que é brincadeira? Não, é sério. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A vida é uma só. Hebreus 9, 27. O salmista vem e piora o assunto. Salmo 90, verso 10. Você vive 70, se for robusto 80, onde a maioria dos dias são canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O que o texto diz? Que a vida é uma, curta e rápida. É só a senhora ver como é que foi rápido, não foi? Às vezes a gente vai jogar bola, sabe? A cabeça, é ou não é? É dos 18. E o corpo? Às vezes o cara lança a bola, sua cabeça diz: vai. E a cabeça falou: vai, rapaz, que a bola é sua. E você sai assim, ó. Acabou. Porque a cabeça mandou você fazer algo que o corpo não aguenta.
A senhora esses dias era uma garotinha, olha para a senhora hoje. É ou não? Os 2 peitinhos estavam assim, ó. Hoje está tudo marcando 6,5, é ou não é verdade? A vida passa, a vida passa, a vida passa, e o segredo é ser com quem? Do lado da nossa família, porque é quem vai sobrar. Deixa eu falar para você, mais de 95% das pessoas que você vai encontrar durante a sua caminhada não vão estar no seu sepultamento, porque não vão ter tempo para estar lá. Valorize sua esposa, rapaz. Estou cansado de ver homem construir a história do lado de uma guerreira e querer passar o final do lado de uma aventureira. Valorize a mulher que cresceu com você. Valorize o homem. O homem, para ser homem, para mim, é o cara da cama. Sim, cama. O cara que vai passar o rodo, o cerol, fininho, na dona. E a dona também, que só anda em offline. O marido vai procurar, a senhora está... 3G. Sem conexão. Mas marido também é o camarada do sofá que vai sentar, olhar no olho da mulher dele. É ou não é? Vai falar com ela, como vai você? E escuta durante umas 3 horas. Isso. E também marido é o cara do altar. Aquele cara que a mulher vai ver de madrugada, ela com sono, ele com a mão na cabeça dela, Senhor, toma essa mulher, inspira, trabalha, cura, liberta, salva e leva. É ou não é verdade? Sim, a senhora, o marido, com a mão no travesseiro dos filhos, intercedendo os céus, para o Espírito de Deus ser derramado. Posso ouvir um amém? Você está numa igreja que valoriza a sua família? Sai daqui hoje. Vai ali assim, tem um lugar tão bonito para você olhar o mar. Põe a sua mulher assim na frente assim, agarra assim na cinturazinha dela. Abre a mão dela assim, ó, olhando para o mar. Isso, pega ela assim, gira assim, ó. Pelo menos é uma maneira de você deixar ela zonza, não é verdade? Já que você está sem estratégia, vai ser feliz. Vai ser feliz, vai ser feliz. Você pode ficar de pé? Fica de pé aí, pois. Eu vou pedir para você fechar os olhos. Pode fechar, que eu sou carioca, mas estou convertido. Falou em carioca, nego já põe a mão no bolso. Feche seus olhos. Alguém me ajuda aqui no teclado, se tiver um santo homem de Deus aí. Vem cá, irmão. Fecha seus olhos aí, até você que está em cima. Olhando a gente de cima, soberba. Não, é só a galeria, né? Fecha seus olhos. Senhor nosso Deus, aprendemos que conexões erradas, pessoas erradas, escolhas erradas, abrem portas para fracasso, para humilhação, para derrota, para vergonha. Nós aprendemos que escolhas certas trazem cura, trazem a manifestação do teu poder, abrem portas, ó Deus, para a nossa vitória, para a honra. E em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje em meio a esta palavra, que como toda ela nos expõe sempre a 2 caminhos. E a tua palavra nos ensina que deveremos ou devemos ser orientados por aquela voz que vem por detrás, dizendo: este é o caminho, andai nele. Essa é uma igreja séria, Senhor, e ela é tua, onde ninguém tem o propósito de se tornar descortês com ninguém, de trazer pressão, desconforto para nenhum de nossos convidados. As pessoas sempre são muito bem recebidas, honradas de forma educada. Mas nós entendemos que por detrás de todo esse sorriso, de todas as brincadeiras, estava a aplicação da tua palavra. E ela nos ensina que ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. E se nessa noite, Senhor, há alguém aqui que quer se conectar contigo, que talvez por uma frustração, por uma decepção, se desconectou,
talvez por andar com pessoas erradas, acabaram sendo influenciadas, estabelecendo conexões mais íntimas e acabaram se afastando do Senhor. E hoje o Senhor separou para que elas viessem voltar. Talvez muitas já estão próximas de Ti há um bom tempo, observando, avaliando, medindo todas as coisas. Mas hoje é a noite. Então, Pai, em nome de Jesus, age sobre cada coração, sobre cada lar aqui representado. E em nome de Jesus, eu quero perguntar a você, com todo respeito, se esta é a noite que Deus separou para você voltar para os caminhos dEle, se esta é a noite que Deus separou para você ter um encontro com Ele a primeira vez, pois você descobriu que você precisa se conectar com Ele, para que Ele te dê direção. Em nome de Jesus, se você quer tomar essa decisão, levante a sua mão agora. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, eu quero orar por você. Só se tiver alguém, levante a mão e acene, e eu vou orar. Isso tem uma pessoa, 2 pessoas, aí em cima tem alguém. Se tiver, sinalize. Para mim tem alguém aqui, ali tem mais uma, aqui tem outra, lá tem outra, aí em cima tem alguém. Se tiver, faça assim para eu enxergar que a luz, isso, eu estou um pouquinho, já fiz de propósito, terminar um pouquinho mais cedo, ainda que só vá terminar 5 minutos antes, certo? Eu queria que você, que tomou essa decisão, viesse aqui, que eu queria ter o prazer de tocar em você. Eu queria orar por você, para Deus sustentar sua decisão. Perca aí a vergonha, o desconforto. Sei que pode parecer um pouco desconfortável, mas vem para cá, deixa eu tocar em você. Eu quero orar por você. Isso, vem aqui, fica aqui à frente, ó. Isso, você não vai vir sozinha não. Tem diversas pessoas tomando essa decisão. Isso, sai do seu lugar e vem para cá, em nome de Jesus. Se essa é a sua noite, como eu disse, a igreja te respeita e te honra. Ok? Ninguém quer criar nenhum constrangimento para você. Mas se você está sentindo a direção do seu coração, do Espírito de Deus, não endureça. Dê vazão a isso. Em nome de Jesus. Isso, vem para cá, vem. Ainda dá tempo para você. Isso. Vou esperar porque tem algumas pessoas descendo, ok? E é importante que elas estejam aqui, sejam recepcionadas. Isso. Pode vir, sua alma vale mais que o mundo inteiro. Ah, pastor, eu quero até receber, mas eu não quero ir à frente. Você pode até fazer isso. Mas a palavra do Senhor nos diz, se você confessar Jesus diante das pessoas, Ele vai te confessar diante do Pai. Não se envergonhe disso. Olha que legal, quanta gente que estava lá em cima, chegando aí, ó, para fazer parte. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, igreja, por esse momento? Pastorzão, vem para cá. Isso. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não posso ir com vocês para a casa de vocês. Pastor Simon então não pode. Mas Jesus pode. Ele hoje vai com você. Ele vai com você. Ele vai com o Senhor. Ele vai contigo. Ele vai para a tua casa. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei. Eu só sei que Ele entra com providência. E Ele pode fazer o que ninguém pode fazer por você. Se conecte a pessoas certas. Procure ambientes corretos. Permita que a palavra de Deus te influencie a selecionar não apenas seus relacionamentos, mas também suas emoções. Amém? Hoje começa uma nova história para você. Esse moço é o pastor da igreja, o homem que Deus tem incumbido. E eu sei, para a gente que é pastor, a emoção que é isso, às vezes as pressões que a gente sofre por manter um estilo, às vezes diferente, mas está aí, campeão. Eu sou apenas um participante. Esse é o resultado que você e toda essa turma tem feito. Que Deus abençoe. Aplauda mais uma vez essas vidas, o Senhor. Deus te abençoe, campeão.